Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia para vocês. Você que está acompanhando aí o canal, você que está acompanhando nas aulas que nós temos ministrado, já sabe que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né, no qual o isolamento social é necessário e por conta disso estou gravando aqui no meu quarto, né, a gente preparou aqui um ambiente um pouco improvisado, mas de certa forma está atendendo às nossas necessidades para gravar essa aula, para levar para aqueles que querem estudar mesmo nesse período, né? Para aqueles que querem se esforçar para se preparar para os concursos, para as provas que virão. Está aí uma aula, a minha contribuição e logicamente para todos os meus alunos, um forte abraço, aqueles que estão mandando mensagens, aqueles que estão participando e acompanhando, um abraço para todos eles. Vamos lá então, o tema da aula de hoje então, globalização e os novos arranjos mundiais, ok? Então ó, vamos lá e vamos estudar e vamos fazer todos os exercícios. Lembrando, pessoal, aqueles que se inscrevem, aqueles que mandam mensagem, eu estou sempre aí deixando uma lista de exercícios também para resolver e aqueles que procuram, tento resolver da melhor forma possível, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos entender a questão do conceito de globalização, né? Veja bem, o que nós chamamos de globalização? Né? Um fenômeno, né? Esse fenômeno que tem acontecido no mundo. Muita gente fala algumas bobagens aí do começo da globalização, mas o fato é que nós podemos nomenclaturar como globalização os eventos começados desde a década de 70, mais ou menos, eu vou explicar por que da década de 70, né? Na qual nós percebemos uma integração no mundo, né? Algumas quebras de barreira, né? A chamada aldeia global, a integração econômica em alguns casos, a integração cultural, pessoal, ou alguns falam de um aculturalismo, né? A mistura de diversas culturas. O fato é o seguinte, nós temos vivido períodos no qual nós temos uma abertura em muitos casos, né? Abertura de muitos países para outros, para essa integração e isso tem feito surtido, aliás, né? Tem feito grandes mudanças no quadro mundial, ok? Bom, pessoal, temos as ideias, né? Temos os gostos, a forma de viver a sua cultura e tudo mais acontecendo. Bom, algumas características que para mim são importantes, eu enumerei para você ver, né? Acho que você consegue enxergar bem. Primeiro, o aumento da integração econômica, a dependência entre os países, as trocas comerciais. A gente percebe o seguinte, como é que a ação que acontece num país influencia no outro, as bolsas de valores, né? Então a gente percebe que a gente tem que ficar antenado, quem gosta de investir, tem que ficar antenado no que acontece nas principais, né, bolsas de valores, né, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York. Temos uma série de eventos acontecendo aí e se a gente não presta atenção nisso, pessoal, a gente não entende, né, as situações do mundo. Às vezes uma mudança lá do outro lado do planeta equivale aqui ou acaba causando uma mudança na nossa economia aqui, né? A gente está vendo o coronavírus aí, né? Também tem a questão de saúde, mas como tem afetado a economia de diversos países, né? Então é dessa forma, pessoal. A questão da circulação das mercadorias, né? A queda do protecionismo. Professor, mas a gente percebe que em alguns países tem aumentado o protecionismo, como é o caso dos Estados Unidos. É verdade, né? Os Estados Unidos, que sempre foram um país que busca a abertura econômica, talvez viva um tempo um pouco diferente, uma antiglobalização, né? O Trump aí com um movimento diferente, mas o fato é que a ideia da globalização é exatamente essa quebra das barreiras, né? Essa maior fluidez de mercadorias ao longo do mundo, isso se dá também pela quebra do protecionismo, ok? A revolução técnico-científica e informacional, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo depois, mas já aproveito para dizer para vocês, né? Então, as transformações que nós temos nas relações de trabalho, nas formas de trabalho que nós temos, principalmente na divisão internacional do trabalho, né? A quantidade de descobertas científicas, a quantidade de possibilidades que nós temos visto, né, sendo criadas nos diversos laboratórios ao longo do mundo, né? E essa explosão de informações. Olha só, estou na minha casa, no meu quarto, nesse ambiente aqui que vocês, quem está acompanhando o canal já conhece, pessoal, e estou gravando e sabe lá onde é que essa aula está chegando, ok? Então perceba, pessoal, a capacidade e a velocidade com a qual a informação está viajando o mundo, ok? E lógico, né, nós temos aí uma mundialização da produção. Hoje em dia não se busca mais de raro, né, os grandes bens que são produzidos num lugar só. Então o plástico vem do lugar, né, as baterias vêm de outro, o vidro vem de outro. Às vezes para montar um automóvel você precisa de 23 países diferentes para montar esse automóvel, né? Isso que a gente chama de mundialização da produção, né? As peças vêm de diversas partes do mundo e você monta em algum lugar, ok? A Zona Franca de Manaus recebe muitas peças, a gente tem ali
uma série de montadoras, né, que a gente chama de fábricas, mas são montadoras de diversos tipos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tudo mais. Beleza? E a nova divisão internacional do trabalho, pessoal, isso é muito importante para nós. Lembra, né? O que era a divisão clássica? As áreas de especialização. A colônia produzia, era responsável pela matéria-prima e a metrópole responsável por processar essa matéria-prima e transformar num produto. Hoje em dia, pessoal, o que é a nova DIT, né? Ou a nova divisão internacional do trabalho? No país desenvolvido, o que é a antiga metrópole, né, você tem lá a matriz e ela responde então pela administração e tudo mais, mas a produção ela foi sendo levada em filiais para diversos países no mundo, né, aproveitando a mão de obra mais barata, o próprio mercado consumidor local, né, a matéria-prima e a abundância, né, os chamados 3Ms aí, e isso tem facilitado na questão de valores, né, tem diminuído os custos de produção, né, e facilitado inclusive na integração cultural de diversos países, né, da globalização. Ok? Bom, a divisão já falei para vocês. Pessoal, aqui um ponto muito importante para nós, sei que alguns livros vão divergir do que eu estou falando, né? Mas o que acontece, pessoal? Muitos livros trazem a ideia de que a globalização é um evento que inicia nos séculos XV e XVI, né? Com as grandes navegações. Vejam, isso não é uma verdade. Apesar de nós termos um comércio ali intercontinental, né? Nós não temos as características principais da globalização a não ser essa. Então, eu coloquei aqui, na verdade, falando aqui, ó, da década de 1970. Por que, pessoal, na década de 1970? É quando nós percebemos a chamada revolução técnico-científico-informacional. E aí, então, a globalização, ela mostra a sua cara. Percebam? Então, não tem como falar de globalização antes de falar da revolução técnico-científico-informacional. Mas por que na década de 70, pessoal, foi tão importante? Porque essas alterações das relações de trabalho, a tecnologia e principalmente a informação se tornaram tão evidentes. Nós devemos isso principalmente à questão das crises, né? A crise do petróleo de 1973, que foi desencadeada pelo dia do Yom Kippur, né, em resposta ao dia do Yom Kippur, né? As crises da mão de obra na Europa por conta do keynesianismo, né? Então vejam, pessoal, fabricar nesses países mais ricos acabou se tornando um custo muito grande, né? Vamos entender o seguinte, a década de 70 foi terrível, e quando você adentra na década de 80, né, pós-década de 70, as coisas estão muito difíceis para muitas empresas. O que elas precisam buscar? Diminuir os seus custos de produção. Então as empresas elas vão sair do seu país de origem e vão levar a sua produção, né, a sua filial de produção para países mais pobres, subdesenvolvidos, né? Países como, por exemplo, Tailândia, Singapura, Vietnã, Malásia. Os Estados Unidos mandaram muito para o México, né, as chamadas maquiladoras e tudo mais. Então percebam, pessoal, houve então essa mundialização da produção, né, ou essa reorganização do capital mundial. Aí o que acontece? Por conta disso, como é que a empresa ela vai conseguir controlar toda essa produção agora que ela está fora, né, do seu território nacional, né? Aí vem a necessidade, então, de você melhorar a tecnologia da informação, a transferência de valores, né? Então, nós temos aí o e-finance, né? Então, a transferência eletrônica de valores, as conversas online, né? E tudo mais que passaram a acontecer, principalmente porque hoje é necessário que essa informação, essa diluição, né, esse transporte de valores aconteça de uma forma muito rápida, né? Então, hoje em dia as pessoas administram das suas casas, temos aí o home office, então, que nós estamos falando agora nessa época de pandemia, é uma característica muito forte da questão da tecnologia da informação. Então percebam, pessoal, foi necessário que esses processos acontecessem e por conta disso, pessoal, deu-se um nome, essa integração, esse aumento da quantidade de informações, desse aumento da circulação de mercadorias, deu-se o nome então de globalização. Ok? Então fica aí a dica para vocês. É lógico que a globalização também significa em alguns casos, pessoal, né? Nós temos aí empresas multinacionais vindo e geram emprego em alguns casos, mas significou para muitos também a globalização da miséria, a globalização da pobreza, né? Que na América Latina nós tivemos vários problemas aí de empresas locais fechando e multinacionais vindo, substituindo, né, a mão de obra por uma mão de obra, não mão de obra, perdão, mas pelas máquinas, né, pelo serviço das máquinas e tudo mais, automatizando muita coisa. Então essa tecnologia veio e também gerou muito desemprego, gerou desigualdade,
Tá? Então nós temos hoje empresas que utilizam-se de territórios, e só que esse dinheiro não é investido nesse território, esse dinheiro volta para a matriz. Né? Então, quer dizer, países estão ficando muito ricos, né? O PIB desses países continua crescendo mesmo quando a empresa não está dentro dos seus territórios, dos seus limites territoriais. Ok? Bom, uma das características mais fortes da globalização que nós percebemos, pessoal, são as chamadas associações regionais. O que significa isso, pessoal? Acordos econômicos, acordos ligados à produção, né? E esses acordos são principalmente para você se fortalecer nesse período, então, no qual a concorrência é o mundo todo. Então, muitos países optaram por garantir o seu comércio a partir de acordos feitos principalmente com os países vizinhos. Não somente, mas principalmente com os países vizinhos. E aí, então, né, essas associações regionais passaram a ser um personagem muito forte da economia atual, principalmente para países que querem proteger os seus mercados, ok? Não é um protecionismo, na verdade você quer fortalecer o seu mercado, não é proteger no sentido de se fechar, é se abrir mais até, né? Mas na forma de você manter ele forte, ok? Bom, a principal forma, ou talvez uma das grandes formas das associações regionais se mostrarem é o que nós chamamos de blocos econômicos, pessoal. E aí então eu trouxe para vocês algumas características. É lógico que você já conhece o Mercosul, né, a ASEAN, a APEC, né, pessoal? Nós temos alguns aí, só que eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouco algumas características da formação de um bloco econômico. Tem bloco que já está mais avançado, tem bloco que não, né? Não necessariamente tem que seguir linearmente essas características, mas é uma ideia aí que se tem, né, sobre os blocos econômicos. Começando então, pessoal, aliás, a gente tem ali, antes até de falar de zona de livre comércio, talvez a gente tenha ali a zona de preferência tarifária, né, que também é uma característica muito forte, mas como ela já se junta à zona de livre comércio, já é uma ideia ali de derrubada das tarifas, tá? Eu não coloquei, tá? Mas a gente pode considerar ali como se fosse 5 ali, porque junto com a zona de livre comércio nós teríamos a zona de preferência tarifária, que poderia ser considerada, ok? Então veja, pessoal, quando a gente tem esse estágio, zona de livre comércio, nós estamos falando então que existe uma redução das tarifas alfandegárias, né? Ou eliminação também, você pode falar aí talvez de eliminação, de tirar totalmente as tarifas, né? Então uma circulação de produtos entre os países que assinaram esse acordo. Né? Vejam, quem é que está hoje, né, nessa situação? O NAFTA, tá? Desde 1994, então o NAFTA tem essa característica, né? NAFTA formada aí, depois a gente tem mais para frente aqui, mas Canadá, Estados Unidos e México, né? Tem essa característica então de circulação de produtos, não de pessoas, não de mercado, não de bens, né? Apenas de produtos, ok? E é uma característica muito forte deles ali, né? Até os Estados Unidos queriam juntar o NAFTA com o nosso aqui, que é o Mercosul, e formar, né, a ALCA, né? O Acordo de Livre Comércio das Américas, nunca saiu, talvez não fosse tão interessante para nós assim, né, mas muito mais interessante para os Estados Unidos, e por isso nunca saiu, ou também por má vontade, né, mas acredito muito mais numa tentativa de resguardar aqui a América do Sul, ok? Bom, o próximo passo, pessoal, é quando nós temos a chamada União Aduaneira. O que significa isso? Significa dizer que você já tem, né, uma área ali de derrubada de tarifas, porém, né, existem alguns países que querem também comercializar com países do bloco, ou com o bloco em si. Então, quando você tem uma união aduaneira, você cria uma TEC, que significa Tarifa Externa Comum. Então, existe uma tarifa básica, uma tarifa padrão para os países dentro do bloco. Okay? Então, se eu vou vender algo para o bloco, né, existe uma tarifa comum entre estes países. Ok? Bom, quem está nessa situação é o nosso bloco econômico aqui, o Mercosul, né? Desde 1992 com o Tratado de Assunção. Beleza, pessoal? Lógico que teve algumas mudanças em entrada de países, né? Mas aí fica a dica para vocês. O próximo estágio, pessoal, é o que a gente chama de mercado comum, né? Na qual aqui a gente já tem a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, né? Capitais. A gente tem a circulação mais generalizada, a gente tem a possibilidade aí, já fica muito clara essa integração na questão do mercado comum. Mas vejam, quem é que está nesse estágio? Nenhum. Mas por que nenhum, Robson? Né? E a União Europeia? A União Europeia só vai se caracterizar no próximo estágio. Por quê? Porque a União Europeia já passou dessa ideia de mercado comum, né? Ela já tem a questão da união monetária, ou seja, uma moeda comum. Lógico que tem muitos problemas ligados ali a disparidades econômicas entre os países membros, mas o fato é o seguinte, que você já tem, né, essa questão da moeda comum que a gente chama de euro, né, a chamada zona do euro, ok? Não quer dizer que os países não tenham sua moeda, mas então o euro circula, né, livremente na União Europeia.
ok? Temos o fato também aí da união das inteligências, né? A polícia que já começa entre a União Europeia ali, então compartilhar as informações e tudo mais, ok? Bom, como eu disse para vocês, algumas características básicas, né? Nós temos ali em 91 a assinatura do Tratado de Assunção, mas valendo para 92, tá? E começa com os 4 primeiros que vocês estão vendo aqui, ó. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Depois a gente tem a entrada da Venezuela, ficou bom tempo suspensa aí, né? Por conta das questões envolvendo a repressão à população, né? Algumas questões aí ligadas à política dentro do país e tudo mais, né? Então você teve a suspensão da Venezuela. Aqui nós temos também, pessoal, alguns associados, no caso a Bolívia, o Chile, Colômbia, Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname, ok? Temos outros aí que são observadores também, como o caso do México e tudo mais, que são observadores, né, que estão ali muito próximos, são amigos muito próximos, ok? Mas não são membros, né? Então a gente basicamente tem os membros, os associados, nós temos também os observadores, ok? E aí o NAFTA que eu falei para vocês, né, o início mais a assinatura quando foi, e os membros já estão aqui para nós. Bom, o mais interessante, na verdade, é falar desse bloco aqui, porque a gente considera o bloco mais completo, né, chamado União Europeia. E a União Europeia, pessoal, na verdade, ela começa lá em 1944, já durante a Segunda Guerra Mundial, né, você tem a união de 3 países, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, formando o chamado Benelux, pessoal. Esse é o início de tudo, a integração econômica que a gente vai ter ali, a redução das tarifas alfandegárias, né, criando ali, então, uma zona de livre comércio entre esses países, ok? E era também um modo, né, já durante a guerra, no final da guerra, né, lembrando aí que a guerra ela acaba em 45, né, mas já é uma forma, pessoal, de você ter um plano de crescimento econômico europeu, né, porque a gente depois vai ter um plano de crescimento econômico estadunidense, né, que é implantado, que é o Plano Marshall. Então, a ideia ali do Benelux era uma ideia muito interessante de um plano genuinamente europeu, ok? Bom, foi tão interessante esse primeiro caminho, pessoal, que nós vamos perceber o seguinte, que França, Itália e também a Alemanha Ocidental, porque a gente está naquele momento da bipolaridade ainda, vão querer se unir a esse bloco e vai formar então a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, tá? Que vai então formar a chamada Europa dos 6. Então veja, né, a integração entre os 3 países foi tão interessante que mais 3 países quiseram entrar e aí então o bloco começa a se fortalecer, pessoal. A gente vai ter ali em 1957, acho que um dado interessante, chamado Tratado de Roma, o momento em que a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela passa a comercializar outros produtos que não seja carvão e aço. Então, inclusive alguns bens de consumo, né? E neste momento, então, nasce o mercado comum europeu. Ok? Perceba-se, nasce com os 6, mas ao longo da história, né, ao longo do tempo passando, essa Europa dos 6 vai aumentando a partir de se torna ali em 85 a Europa dos 12, né? E é interessante, né? Continuou crescendo tanto e era tão interessante que você tinha países que se candidatavam para entrar, que faziam todo um caminho para entrar, interessante, né? Como se fosse um namoro ali para conhecer e também se deixar ser conhecido e fazer parte, né? Tentar equiparar a sua economia. Em 92, talvez foi o momento mais interessante que nós vamos ter com o Tratado de Maastricht, né? Que é o momento, então, que você tem a livre circulação de pessoas, mercadorias e bens, né? Há um aumento da integração, há esse aumento de produtos sendo circulando, e inclusive a mudança do nome para a União Europeia. Veja, pessoal, em 92 já se previa também a moeda comum, né? Mas isso vai acontecer somente 10 anos depois. Então houve um processo de equiparação, ou tentando aí equiparar as economias. Não funcionou muito bem até hoje, mas houve um processo. Também previa-se ali já a questão da união da inteligência das polícias e tudo mais, que ainda é um passo interessante, mas você já tem o Banco Central Europeu, você tem a criação do Parlamento Europeu e tudo mais, ok? Bom, a gente vai perceber então, pessoal, em 2002, né, o grande momento em que o euro passa a valer, né, e aí nós temos esse último estágio, ou pelo menos aí os principais estágios acontecendo. Bom, importante falar, né, acho interessante assim, que nem tudo é mar de rosa, não tudo deu tão certo que muita gente quis entrar, né, nós temos momentos aí que se percebe que alguns países eles sentiu uma dificuldade ali com a moeda única, a questão também ligada aí a alguns fatos de imigração e tudo mais, né? O caso foi, por exemplo, da Inglaterra, né? Então a Inglaterra já havia feito outros referendos, né? Outro referendo no qual a população optou por ficar na União Europeia, porém, pessoal, em 2016,
Né? Quando foi então a população foi questionada se deveria continuar ou não, né, na União Europeia, o veredito, né, o resultado foi negativo, né, de se sair. E começou-se então a ideia de criar-se um plano de saída, né, um acordo de saída, o Brexit, né, ou a abreviação de Bretanha, né, Grã-Bretanha, exit, né, saída, exit. Né? Então percebam, a ideia do Brexit, né, era como é que eu vou sair, então, existia uma série de situações de pagamento de multas, a questão dos imigrantes que já estão fora, aqueles que saíram, do direito de residência e tudo mais, que precisou ser acertado e não era muito fácil. Né? Então, esse acordo não acontecia, no deal, né? Sem acordo. Né? Então, isso derrubou muito o primeiro-ministro, a gente percebe ali que muitos foram caindo ao longo da sua história, até 2019, então, quando foi estabelecido já com o atual primeiro-ministro, né? Que então se conseguiria sair em 2020, e aconteceu no ano que nós estamos, né? Aconteceu então em janeiro de 2020, 31 de janeiro de 2020, nós tivemos a saída do Reino Unido, né? Ou a saída da Grã-Bretanha, a gente pode chamar do Reino Unido, porque nós temos lá também a Irlanda do Norte saindo. Então a saída do Reino Unido, né? Do acordo ou do bloco econômico chamado de União Europeia. Ok? Perceba, pessoal, é sempre muito importante você observar essa questão do Brexit, porque é muito nova, né? Então cai muito em atualidades e tudo mais. Ok? Mas sem esquecer a ideia do conjunto inteiro dos blocos econômicos e tudo mais. Uma questãozinha aí bem rápida para a gente resolver, tá? Do PAS de 2018. A globalização reforçou e continua a reforçar a pressão comercial pelo fim das barreiras e a circulação de mercadorias e de serviços. As políticas econômicas passaram a adotar a competitividade comercial como estratégia de crescimento e de desenvolvimento de diversos países, abandonando uma visão mais voltada ao progresso econômico e social. Aí tem o texto aí então, né? E aí queremos saber o seguinte, o que está certo sobre os blocos econômicos, as associações regionais e a economia mundial, beleza? Os processos atuais de regionalização e de globalização são tendências que complementam, pois a divisão em blocos econômicos regionais revela uma estratégia de consolidação da concorrência global. A regionalização é uma plataforma da globalização e esta, por sua vez, consolida os blocos regionais e aumenta a competitividade das empresas no mercado mundial. Tá certo isso? Com certeza, né, pessoal? Essa é a característica que nós falamos, que então os blocos econômicos eles são uma manifestação, né, da globalização, dessa aldeia global que acontece, ok? O comércio intra-regional é mais forte entre nações em desenvolvimento, pois essas apresentam organizações fortalecidas. Os países desenvolvidos, por serem grandes consumidores de produtos importados, possuem esse tipo de comércio menos expressivo. É exatamente o contrário. Não é? Então percebam, pessoal, o comércio intra-regional acontece entre os países desenvolvidos. A gente tem o exemplo aí da União Europeia, a gente tem o exemplo do NAFTA ali com o Canadá e Estados Unidos. Então, obviamente, a alternativa está errada, ok? 4. A integração de economias regionais ou criação de bloco econômico passa por diversas etapas, tais como zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica monetária. Você já viu, né? Esses são os passos, como eu falei para vocês, eu deixei de fora a zona de preferência tarifária, mas ela faz parte, então está correto, ok? Embora os Estados Unidos detenham hegemonia estratégica e militar desde o fim da Guerra Fria, na economia globalizada, a China emerge isoladamente no mercado mundial. A China está sozinha, a China é a segunda maior economia, mas ela está sozinha de jeito nenhum. Né? Ela tem grandes, nós temos a Alemanha, nós temos o Japão ainda, nós temos os Estados Unidos. Então vejam, não dá nem para considerar essa alternativa. Talvez seja a alternativa mais fácil de você dizer que está errada, ok? O mercado comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico em fase de consolidação, pois nem todas as etapas de implementação foram concretizadas desde 91, ano da assinatura do Tratado de Assunção, firmado por 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele está perguntando o seguinte, o Mercosul já chegou em todas as etapas? Não, ele ainda não chegou, mas ele está ali numa etapa interessante, que é chamada ali Zona de Livre Comércio, aliás, a União Aduaneira, né, com a TEC e tudo mais, mas ele não atingiu todas as etapas e a gente tem razão. Beleza? Então fica aí, pessoal, a dica para vocês. Bons estudos, tá? Sempre lembra aí, se você quiser dar um like também, beleza? Mas o mais importante é você estudar, é você se preparar, que as provas vêm. Forte abraço.